Olá, meus irmãos, boa tarde. Bom, eu tô aqui fazendo meu devocional e, claro, eu vim aqui de novo compartilhar com vocês, né? Espero que essa palavra chegue até vocês e que ela toque o coração de vocês e que o Senhor use a minha boca para abençoar a vida de vocês com esta palavra e que vocês possam, assim como eu, meditar nessa palavra. E se vocês têm algo a acrescentar aqui, eu estou aqui e eu quero aprender, porque aqui nós aprendemos, nós meditamos sobre a palavra. Eu estou aqui meditando sobre a palavra de Deus e estou compartilhando com vocês. Estou aberta também a escutar de vocês o que vocês acham, o que que vocês pensam e baseado em quê? Porque eu tô me baseando na Bíblia, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai fazer mais um devocional que se chama Se Deus Prometeu, Vai Se Cumprir, né? Porque Deus não é homem para mentir. Começamos com o versículo lá em Josué 14, no capítulo 6, no versículo 6, que fala: Você sabe muito o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você? Né? Aí eu vim aqui na Bíblia, né? Lá em Josué, vou aqui no 7, que fala assim: Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhes trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Bom, aqui está falando de Caleb, né? Caleb, ele foi um dos 12 homens que Moisés enviou para espiar a terra prometida, né? E somente Caleb e Josué foram os homens que acreditaram em Deus, né? Confiaram que Deus iria fazer. Porque os outros 10 homens, os 10 espiãs que foram com eles, ficaram com medo. E eles começaram a falar para o povo que não conseguiriam. Então o povo também ficou com medo e desistiu da Terra Prometida. E começou a ficar criticando Deus, né? Então, por esse motivo, este povo ele ficou preso no deserto por 40 anos, até que eles morreram. Por quê? Pela desobediência dele, por não confiar em Deus. Então, Deus não permitiu que essas pessoas, que aquela geração de pessoas chegassem à Terra Prometida. É basicamente essa a história. Mas agora a gente vai aqui para o nosso devocional que fala assim: Caleb nos ensina algo precioso. Relembra das promessas de Deus. As promessas de Deus pode nos dar força. Relembrar das promessas de Deus pode nos dar força. Mesmo após 45 anos enfrentando o deserto e dificuldades, ele não se esqueceu da palavra que o Pai havia liberado sobre a vida, sobre sua vida. Assim como Caleb, você também carrega promessas de Deus. Talvez elas pareçam distantes ou até impossíveis. Mas lembre-se, quem prometeu não é homem para mentir. Quantas vezes permitimos que as circunstâncias falem mais alto do que a promessa? Como Caleb, precisamos decidir não ouvir as vozes contrárias. Não é sobre o que os outros pensam ou dizem, é sobre o que Deus declarou. Ele o criou, o conhece e tem planos maiores que os seus medos ou suas limitações. Deus te conhece. Se Deus te colocou neste momento, naquela situação ali, é porque Deus te conhece e Ele sabe que você é capaz. Só que quando você dá passos para trás e deixa o medo, a insegurança falar por você, você automaticamente, meu irmão, está duvidando de Deus. E essa é a pior coisa que nós, como cristãos, podemos fazer, duvidar de Deus, né? Aquele povo duvidou de Deus, aquele povo começou a criticar a Deus, né? Porque aqueles homens foram lá e não acreditaram. Então aqueles homens foram lá, foram movidos pelo medo e o medo deles alcançaram todo aquele povo. E por causa
de 10 homens com medo, todo aquele povo ficou perdido. Todo aquele povo não alcançou a terra prometida, né? Então, assim, é muito importante que nós confiarmos no Senhor e obedecer ao Senhor. Eu sei que às vezes é difícil e às vezes o inimigo ele vai plantando sementinhas. Eu te falo uma coisa, meu amigo, não regue as sementinhas do mal que o inimigo planta na tua vida. Não regue. Quando você rega essas sementes, elas vão crescer. Então você tem que escolher. É uma balança. O que você vai alimentar? O que você vai alimentar na sua vida? As coisas ruins ou as coisas boas? A promessa de Deus ou as dificuldades? Entende? É sobre isso. E Caleb também decidiu não focar nas dificuldades, é o que eu estou falando agora. Ele sabe que os gigantes e os muros da terra prometida eram reais, mas sua confiança estava em Deus, não nas circunstâncias. E foi justamente isso que o motivou a continuar acreditando, mesmo quando tudo ao redor diz ao contrário. Caleb sabia que a promessa não dependia da sua força, das circunstâncias. Ele sabia que a promessa dependia de Deus, mas de Deus que o fez. Ele não apenas esperou, mas caminhou com convicção até o dia em que pôde reivindicar sua herança. Seja qual for a promessa de Deus para você, lembre-se, não importa o tempo, meu irmão, ou os desafios. Quem vai cumprir é Ele. Quem vai cumprir não é a polícia, não é o governo, não é ninguém, é Deus. Deus vai cumprir. Faça a sua parte com fé e confie no Senhor, porque Ele é fiel para transformar palavra em realidade. Ele é fiel para transformar tristeza em alegria, morte em vida. Ele é fiel e Ele é capaz, Ele pode todas as coisas. Quando o olhar está em Deus, nenhum gigante fica de pé. Nenhum problema fica de pé. Nenhum problema é maior do que você. Sabe por quê? Porque você você já entrou nessa guerra com um comandante que nunca perdeu batalha. É Deus, ele é Deus, ele não perde batalha, né? As armas que você precisa é a fé, é a confiança. O resto deixa com Deus, né? E essa palavra, ela tem assim uma força muito grande na nossa vida, na minha vida, né? Para mim, eu sou muito improvável. Eu vim do improvável. Eu sei que Deus que está me moldando, eu sei que situações que eu passei, eu já estou aqui por situações que eu passei, que eu precisei passar. E sabe, diante de todas as dificuldades, eu sinto que Deus me dá uma força que não é minha, é do Senhor, Ele que me nutre com essa força, é para honra e glória dEle, não importa o que aconteceu, qual dificuldade eu passei, o Senhor, Ele é minha fortaleza e Ele também é a sua. Você precisa olhar para Ele e não olhar para os problemas. Deus, Ele sabe todas as coisas, Deus, Ele pode todas as coisas e Deus é fiel para cumprir. Você só precisa deixar Ele agir. Confie no Senhor, meu irmão. Que essa palavra alcance teu coração e que você possa entender que não existe batalha perdida quando você está do lado do Senhor, tá bom? E que se você acha que você perdeu essa batalha é porque ela não acabou ainda. Entenda que os planos de Deus são diferentes dos nossos planos, tá bom? Então é isso, que o Senhor abençoe o dia de vocês e espero que essa palavra tenha chegado até a sua casa e que essa palavra edifique a tua casa e te faça querer cada vez mais buscar o Senhor, tá bom? Na paz.